Ele está falando de um projeto, de uma robustez, de um ecossistema, de um conjunto, de uma junção de médicos. Mas ele não está falando só de medicina, ele está falando de todas as áreas. Se os médicos precisam, tu imagina, existe o grupo dos jornalistas, existe o grupo dos radialistas, que eles podem dividirem dores, mostrarem soluções por onde já passou aquilo. E dentro desse sistema, a gente não aprende. Cara, tu fez cadeiras sobre relacionamento interpessoal? Não fez, ninguém fez. A gente aprendeu cadeira técnica na faculdade. Então, saber lidar com gente, aprender o empreendedorismo... Isso a teoria da teoria, né? E por mais que você passe pela teoria, Brendo, a prática ainda é diferente da teoria. A gente sabe disso. Né? Nós estamos aqui no estúdio da FM Dom Bosco, agradecendo a presença da Lorena. Nós estamos em 5, são 5 universos, são 5 cabeças pensantes, 5 personalidades diferentes. Então, a gente precisa saber lidar com isso. Isso chegou na medicina. Agora, doutor... O conhecido geralmente vende mais do que o bom. Cara, ele não basta ser bom hoje em dia. Isso é uma premissa básica. É como um guarda-chuva. Você não vende um guarda-chuva lhe dizendo que você não vai se molhar. Isso é uma premissa básica do guarda-chuva. Ou como um óculos, você vai enxergar bem. Isso é uma premissa básica dele. Ser bom, principalmente na medicina, parte de uma premissa básica. Mas o conhecido muitas vezes vende mais do que o cara tecnicamente bom. Nesse universo que vocês estão orbitando, já viu muita gente bom que deixou de performar o que poderia ter entregue? Com certeza. Isso nós vemos principalmente das referências mais antigas, porque antes realmente você fazia medicina, fazia sua especialidade, abria o consultório e aí caía do céu. Era quase isso. Haviam poucos, havia uma demanda muito grande, todo mundo precisava de um cardiologista, haviam poucos cardiologistas, é quase do céu. Hoje, as coisas elas vão evoluindo. Abre o Instagram, tem o tráfego pago no Instagram. Isso. Eu vou participar de um espaço aqui, vou ocupar esse espaço. Então, muito já se perdeu e é mais comum do que o oposto. Você olha e vê aquele médico, quem está ali perto dele, quem conhece mesmo, sabe que o cara é crânio, sabe, entende muito, tem didática, sabe tratar o paciente também de uma maneira muito legal, mas o pessoal não sabe quem é ele. Ele não aparece em canto nenhum. Então, às vezes, entra um cara que às vezes sabe menos, que às vezes também não é muito ético e também não é muito legal e tem excessos, né? Como o colega aqui falou, tem algumas coisas que não cabe, né? Porque o médico exige uma postura de médico. E muitas vezes mistura o pessoal com o profissional. De uma forma que não é decente, e esse cara ele consegue ter um sucesso, pelo menos financeiro, além do cara que estudou tecnicamente, que joga conforme as regras do jogo, que é ético, que tem moral e quer fazer o bem, quer ganhar o seu dinheiro, quer ser bem remunerado, como todo mundo quer, e quer proporcionar o bem para o seu paciente, que é o que se fez no juramento ao se formar. O que é que o Davi diria para quem está nos escutando agora? Começou aí 2026.1, está no primeiro semestre de medicina. O que é que tu gostaria de ter ouvido que não te contaram? No primeiro semestre de medicina. O primeiro semestre de medicina é buscar se expor em situações de aprendizado diferente, que é isso que a gente conversou aqui. Quando eu entrei na medicina no segundo semestre, eu criei a Liga de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, onde eu fiz faculdade. Depois eu fiz parte de uma associação nacional e aí nós, através dessa associação nacional, criamos essa liga na UFC e na UES, nas outras universidades. E a partir disso, que eu fui tendo esse interesse, fui estudando esses assuntos, e algumas pessoas até brincam que eu fiz 2 faculdades em uma, que eu fiz a medicina e fiz parte dessa liga, onde eu estudei, onde eu tive aulas, onde eu tive dinâmicas, onde eu fiz pesquisas, onde eu fiz livros, onde eu fiz estágios. E o que eu gostaria de dizer é, se você está começando a faculdade agora, vão ter atividades extracurriculares, vão ter outras coisas que vão dizer para você fazer e você tem que refletir. Isso vai ter um ganho para mim, além do papel? Eu vou pontuar ali no material para residência, no currículo para residência, beleza, mas as habilidades que eu vou adquirir, eu vou estar adquirindo de fato o que eu preciso? Então, se submeter a ligas, a gente sabe também as atléticas, espaços onde você tem dinâmicas de equipe, gestão de recurso, tem que trabalhar com financeiro, tem que
montar o seu laboratório. Onde é que eu vou entrar e eu vou errar? Até porque é muito melhor você errar num contexto pequeno, dentro de uma faculdade, do que você errar tendo uma empresa lá na frente, arriscando tudo. Não só você, mas seus funcionários. Em que momento o Davi e a marca, a proposta nova que vocês trazem, percebeu que não é mais só suficiente o talento, a grade curricular, como você falou, mas é preciso também desenvolver esse campo de conexões? O momento-chave, eu imagino que foi, diante da sua pergunta, de ver grandes médicos perdendo grandes oportunidades por muitas vezes não se posicionarem. E médicos passando por essa situação que é, vamos dizer, uma epidemia nacional, né? O médico, ele morre mais cedo, isso é comprovado, morre mais cedo, tem mais transtornos psiquiátricos, vícios, tem uma vida que não é tão bonita quanto a gente costuma ouvir. Social, o médico foto, ganha né? muito, ganha bem. Então, assim, todo mundo conhece um médico que trabalhou muito no interior, voltou cansado, bateu o carro e morreu. Eu conheço 6, os próximos a mim, só um detalhe. A gente conhece médico que vereador entrou e bateu na cara do médico enquanto ele estava atendendo. Então, se ouve de tudo, né? A vida do médico, ela não é tão fácil quanto alguns imaginam, mas e cada vez mais ele está submisso a outros desafios que ele precisa lidar, como empreender. A Brain-Med, pelo que eu estou entendendo, é mais ou menos esse conceito. O que é que o profissional, e aí eu estou saindo do campo da medicina, a medicina ela está aqui como a apresentação de um conceito, que é o que a Brain-Med traz. O que é que o profissional ganha, doutor, quando ele para de tentar crescer só e entra dentro de uma conexão, de um ecossistema como a Brain-Med? Ao meu ponto de vista, ele ganha só uma coisa, tudo. Ele ganha as conexões que ele precisa, ele ganha o conhecimento das outras pessoas que estão próximas dele e ele consegue atingir os objetivos que ele tem na vida dele, seja pessoal ou profissional, muito mais rápido e de uma forma muito mais proveitosa, né? Compartilhando as suas dores com os outros e tendo esse conhecimento dos outros trazidos para ele. Então, eu imagino que nesse contexto, né, nós sabemos que nós somos muito influenciados pelo contexto onde nós vivemos. Então, estar perto de pessoas que são ambiciosas, que querem prosperar, eu sempre uso essa palavra, que querem evoluir. Então, o médico, ele tem muitos espaços que ele costuma ocupar de maneira científica, técnica. Eu vou para um congresso, eu tenho uma sociedade de pediatria, de oftalmologia, eu faço parte da cooperativa tal, onde se discutem assuntos técnicos que precisam ser discutidos, mas que essa gama de outros assuntos, essas habilidades, ela não tinha espaço. Escalar. Antes do Brain-Med, onde é que o médico queria falar de empreendedorismo, seja na medicina, minha clínica, meu consultório, ou não. Eu quero sou radiologista, eu quero criar um sistema de radiologia para eu vender para um hospital. Eu quero criar um sistema de de ECG para vender, para eu conseguir ter um eletro laudado lá no interior. Eu quero abrir uma clínica em outro bairro que outras pessoas atendam com o meu nome. Ou fora da medicina, quero abrir um restaurante. Eu sou um médico, quero abrir um restaurante. Por que eu não posso?